Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, canal Vascaínos por Amor. Você já me conhece, Rodrigo. Peço aí para quem puder compartilhar, se inscrever, deixar o like. É importante aí para a gente poder divulgar o nosso canal. Estava falando aí do nosso Vascão. Falta pouco para chegar a 800 inscritos, é importante, né? Para que possa divulgar e as pessoas conhecerem. Pessoal, estava pensando no que falar antes de um jogo Vasco-Flamengo, né? A gente sempre... vai ser o pré-jogo, depois tem o pós-jogo, aquela coisa. E eu estava pensando, assim, como o Vasco deve jogar um jogo desse. Em termos de esquema tático. O que vocês... a minha opinião é... Infelizmente, hoje a gente precisa jogar reativo, né? Também não é aquele reativo que ficar com os 11 jogadores atrás para que você chame o adversário para cima e aí você, teoricamente, tem muita facilidade de levar um gol, né? E aí eu estava pensando, 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2, 4-3-2-1, qual seria a melhor forma de jogar para a gente poder, pelo menos, igualar, né? Espelhar ali o time do Flamengo? Porque o Vasco, nos jogos contra o Flamengo, parece que o time do Flamengo entra com uma força, com uma garra, com uma vontade, e o Vasco não consegue trocar 3 passes. Então, assim, não adianta também você ficar, tomar a bola, dar bicão, o adversário volta, toma a bola, o adversário volta. Eu penso muito assim, não adianta você povoar o meio campo se você não tiver com disposição, se o time não tiver com vontade, com raça. Então, e também não adianta você colocar um 4-3-3, ficar aquele buraco no meio de campo, o time adversário povoar o meio, né, ter mais posse de bola que você, ter mais gente no meio campo do que você, e você fica com os 3 atacantes lá na frente praticamente nulos, né, a não ser que esse pessoal também volte para ajudar na marcação. Se ele entrar como ele entrou no 4-3-3, no último jogo, o Garré e o Nuno têm a obrigação de voltar, mas também assim, eles voltam, aí o time rouba a bola, vai jogar para quem? A bola para o Verratti? E aí? O Verratti não vai ter velocidade para puxar um contra-ataque. Então, é muito difícil você pensar como jogar contra um adversário tão forte, que empurra tanto o adversário para trás. A minha opinião era tentar povoar o meio de campo, né, colocar uma galera ali no meio, e a gente poder roubar a bola, e roubando essa bola ter velocidade. Você coloca o Ryan, de repente você pode entrar num 4-3-3, mas seja um 4-3-3 forte. De repente um Hugo Moura, um Matheus Carvalho, apesar de não jogar muito tempo, pessoas que deem combate para que possam, roubando essa bola, entregar essa bola no Coutinho e que o Coutinho possa distribuir rápido. Aí no caso a gente teria que de repente ter um Ryan na frente, ter um Nuno na frente. Eu acho que o Garré vai ser um jogador muito lento para esse tipo de jogo. Aí você vê naquele último jogo que o Vasco perdeu para o Flamengo, se eu não me engano foi 2-1, ou 1-0, agora me fugiu o resultado, acho que foi 2-1, né? Foi o segundo jogo da final, foi 2-1. O Vasco teve aquela chance com o Ryan no contra-ataque. Então, assim, tem que botar um cara nesse estilo, porque também você precisa assustar o adversário. Se você só defender, não vai chegar a lugar nenhum. A minha opinião era essa. Se for jogar no 4-3-3, jogar com dois defensores mais fortes, como o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, que combatam, para poder entregar essa bola para o Coutinho jogar com velocidade na frente. É o Nuno de um lado, o Ryan do outro, e o Verratti na frente. Seria a minha opinião. O 4-4-2 também poderia, lembrando que parece que o Tietchan não joga amanhã. O Tietchan está machucado. Então, desculpa, machucado não, ele foi liberado. Parece que ele está com um problema com o filho dele, recém-nascido. Não tem essa confirmação dessa informação, mas eu li algo assim, que o filho dele recém-nascido está com algum problema de saúde e ele foi liberado. Não adianta também jogar dessa forma. Como que o jogador vai jogar pensando assim no filho recém-nascido? É bem difícil, né? Pra gente se colocar, é profissional, tem que jogar, mas é difícil. Um ente seu assim, um filho, um pai, uma mãe, é bem difícil. Eu jogaria
No 4-3-3 eu entraria dessa forma. Ou num 4-4-2 também, colocando ali, fortalecendo mais o meio campo, colocando de repente o Paulinho, não está muito bem, mas quem sabe o Jair, o Hugo Moura, o Matheus Carvalho, o Coutinho, e na frente o Nuno com o Verratti. Mas assim, aí é a outra forma que eu falo, vai roubar a bola, vai sair como? A não ser que esse time aperte, que esse time vá para frente, que esse time amasse o Flamengo ali. É muito difícil, você rouba a bola, joga para quem? É bem difícil, no caso, uma situação de falta de velocidade do time do Vasco. Aí você vê, o Flamengo agora que está voltando a jogar mais com um centroavante fixo, que o Pedro vai voltar. É todo mundo se mexendo, é Luiz Araújo, é Cebolinha, é Bruno Henrique, é muita movimentação. Você não sabe, não tem como os zagueiros marcarem. O Verratti é muito fácil de ser marcado. Então assim, você vê que o Verratti, ele, nesses jogos, nos clássicos, ele tem um pouco de dificuldade de marcar, por quê? Porque ele fica sempre preso ali na marcação do time adversário. Ele fica muito visado. E o Vasco fica sem a posse de bola. Não é que eu não queira que o Verratti saia do time. Mas o Vasco fica lento com ele. Entendeu? Você não tem uma puxada de contra-ataque. E aí, galera, se a gente pegar aí a nossa grande preocupação também é a nossa zaga, né? A nossa zaga, como proteger essa zaga? Será que o 4-3-3 a zaga fica protegida? Será que era melhor fechar um pouco a casinha e não perder o jogo? Eu acho que o mais importante, infelizmente, nesse momento, nós temos um elenco inferior, é não perder o jogo. E aí faz o quê? Faz um 4-4-2, fecha a casinha para proteger a zaga. Saiu agora no GE, vou até olhar aqui, desde 2003, o Vasco é o segundo time que levou mais gol no Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o primeiro com 115, o Vasco vem em segundo com 114 gols. Quer dizer, desde 2023, em 2 anos e pouquinho, o Vasco levou 114 gols. Olha que absurdo, gente. O nosso rival levou 86 gols. Então, eu fico, se a gente pegar o retrospecto aí dos últimos 5 jogos, né, do Vasco Flamengo, só teve um empate, que foi aquele lance do Coutinho. Logo quando o Coutinho voltou, que ele fez aquele gol de cabeça. Foram 4 derrotas e um empate. Quer dizer, o Vasco não ganha há muito tempo. E dentro dessas 4 derrotas, nós tivemos aquele vexatório 6-1, né, que na época lá que o Boina caiu, né? Então foi... Assim, é bem complicado. Hoje, no time que nós temos, eu fecharia a casinha, botaria velocidade no ataque, para que o Vasco pudesse, pelo menos, tentar uma vitória. Se ficar lá atrás, com a bunda na trave, vai perder o jogo. Porque vai bater, uma hora vai furar. Então, essa responsabilidade é do Carille, né? Ver se ele acha aí um meio termo, para que o Vasco também não fique muito se defendendo o tempo todo, também que o Vasco possa roubar a bola e sair, e que também não deixe brecha ali para o adversário. É claro que jogadas vão acontecer, todo jogo acontece chance de gol. O que não pode acontecer é aquele massacre de ficar, uma hora a zaga fora. Galera, muito obrigado aí. Ó, trouxe o meu vascaíno aqui, ó. Só para mostrar aqui o meu vascaíno, ó. Amanhã vai estar com a gente torcendo aqui, ó, o meu vascaíno. Ih, eu acho que vai dar ruim. E aqui chegou uma flamenguista aqui, pessoal, para poder quietinho. secar a gente, ó. Mas vamos ganhar amanhã, né, Biel? Fala, pessoal, se inscrever no canal, deixar o like. Manda um beijo aí pro pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado, tá? Tchau.